Meus queridos, a paz do Senhor, grato a Deus por mais um programa direto ao ponto, não é? E aqui estamos para tratarmos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, produzidas pela CPAD, tá bom? Nos acompanhe, se possível, faça o compartilhamento, curta, deixe um comentário. Estamos aqui para tratarmos sobre esses assuntos tão importantes. Estamos no nosso primeiro trimestre, né? E já na nossa terceira lição, que tem como tema o Pai enviou o Filho. Que interessante esse tema, que também faz uma conexão com as duas pessoas, assim como a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique conosco. Nós teremos assuntos interessantes a tratarmos aqui. E a nossa lição de número 3, tá? Tem como primeiro tópico, do qual trataremos sobre o primeiro tópico e o primeiro subtópico nesse vídeo, tá bom? O primeiro tópico tem como tema o envio do Filho e o amor do Pai. Esse tópico correspondem a 3 subtópicos. O primeiro, o amor incondicional do Pai, do qual iremos tratar nesse vídeo. O segundo subtópico, a iniciativa soberana de Deus, né? Trataremos no nosso segundo vídeo. No nosso terceiro vídeo deste tópico, nós trataremos sobre o envio do Filho e a Trindade, né? Assuntos interessantes, tá? E eu gostaria que você ficasse conosco. E o primeiro subtópico diz o seguinte: o envio de Jesus Cristo, né, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui, né, nesse texto muito interessante, nós já temos aqui questões muito importantes a tratar. Veja aí, o texto vai continuar dizendo: o Filho unigênito, né, ele enviou o Filho para que todo aquele que nele crê, veja, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele ama o mundo sem distinção, não é? Ele não ama um grupo específico. Ele não enviou Jesus a salvar uma classe específica de pessoas. Talvez você que está me ouvindo e talvez nunca tenha ouvido isso, mas a verdade é que existem pessoas pregando que Jesus de fato veio morrer para um grupo específico, para pessoas específicas, né? Então, nós precisamos primeiramente entender isso, que Deus amou o mundo, não é? Ele amou todos nós, tá? E por esse motivo enviou o seu Filho, não é? Só que aí o texto vai dizer algo muito importante: o Filho unigênito. E aí, nós precisamos entender esse termo unigênito, não é? Que você que deseja pesquisar e conhecer, nós encontraremos esse termo também lá em João, capítulo 3, versículo 18, João, no capítulo 1, verso 18, João, no capítulo 1, verso 14, não é? Vai reforçar aí a questão do unigênito Filho de Deus. E que unigênito é este, né? O único filho da mesma espécie, né? O Filho de Deus. E por esse motivo, por essa declaração, Jesus foi perseguido, não é? Entre outras, tá? Mas este motivo aqui foi um dos motivos que fez com que Jesus fosse perseguido, tá? Porque eles diziam: se você é o Filho de Deus, então você é igual a Deus, porque esse unigênito aqui é filho da mesma espécie, da mesma natureza divina. Veja que nós encontramos essa informação entre os livros e escritores, né, teológicos aí, que trazem o significado desse termo unigênito. Nós temos aqui na nossa declaração de fé, eu gosto muito de usar
a declaração de fé, inclusive quando estou dando aula na escola bíblica dominical. E veja o que diz aqui, né? Na sua página de número 52, né? Leio um pequeno trecho aqui que diz assim, ó: Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monógenes, né? Composto por dois vocábulos, monos, que quer dizer único, só, solitário, e genos, que quer dizer raça, tipo, seco, quer dizer que ele é um único filho da mesma espécie, da mesma natureza. E aí vai continuar e vai dizer o seguinte: entendemos que a palavra reflete a ideia da natureza, caráter, tipo, né? Unigênito, pois significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem essência do Pai. E se tem a essência do Pai, né? A mesma essência do Pai, aqui Jesus também, ele está sendo declarado como Deus igual ao Pai, não é? Não é à toa que ele mesmo declara: olha para mim e você estará vendo também o Pai. Eu estou convosco há tanto tempo. E quantos cristãos estão aí seguindo, não é? Até crendo, cultuando, estando nas suas igrejas e não conseguem entender esse texto aqui, não é? Não conseguem entender que Jesus é o único Filho de Deus no sentido de sua natureza. Eles até professam, mas muitos não conseguem, não é? Dar a base da informação de ser Cristo, o Filho de Deus, com a natureza divina, sendo o único Deus, não é? Com tipo, natureza igual a Deus. Então não é normal, não era normal para os judeus, não é? Ouvir esse tipo de declaração, né? Que alguém fosse igual a Deus, né? É tanto que quando Jesus ele está efetuando o milagre, aquele coxo, o Senhor vai dizer a ele: seus pecados te são perdoados. E alguns ficam arrazoando, né, ali pensando: quem é este aí que diz estar perdoando pecado? E Jesus, entendendo os seus pensamentos, porque ele é onisciente, assim como Deus é, Deus Pai não é? E aí ele vai dizer: por que estão pensando, não é, sobre essa questão? Vocês acham difícil dizer que os pecados desse homem, eles podem ser perdoados? Qual é mais difícil, dizer seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então Jesus, ele fez ele chamou a atenção daqueles homens, porque eles sabiam que não era fácil mandar um coxo, um aleijado andar, um aleijado de nascença, onde eles conheciam que de fato era. Não é invenções que criam por aí. Jesus, ele mostrou um homem que todos conheciam como alguém que tinha uma deficiência em suas pernas. E aí Jesus, para mostrar que como Deus, ele tinha poder para perdoar pecado, ele disse: levanta e anda. E aquele homem levantou. E aí nós temos diversos textos que mostram Jesus como Deus, né? Quando ele aparece a Tomé, Tomé fica surpreendido, tá? E Tomé diz: eu quero tocar nas feridas, não é? Se eu ver Jesus, eu vou precisar tocar nas suas feridas. E quando Jesus aparece para Tomé, Jesus diz: toca aqui, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, não é? Toca aqui do lado onde entrou aqui a lança. E aí Tomé fica surpreendido, e Tomé faz uma afirmação que nós entendemos que é uma afirmação muito forte. E aqui nesse assunto é importante citar, porque alguém diz assim: me mostra um dos apóstolos declarando que Jesus é Deus. E aí nós vamos ver Tomé dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ali Tomé declara que Jesus